Fala galera do Info, começando mais um pós-jogo aqui para vocês. Um pós-jogo de um resultado de empate dentro da Arena Fonte Nova. O Bahia acabou empatando com o Corinthians, né? Um resultado que a gente acabou escapando no finalzinho do jogo. E a gente sai com esse empate, né, da Arena Fonte Nova, com um contexto muito atípico, né, do que aconteceu no jogo. Fica até difícil a gente fazer uma avaliação do comportamento em si, né, do Bahia, porque a gente teve 2 tempos distintos, né. E eu queria avaliar aqui com vocês, né, trazer essa a minha opinião do que eu achei do jogo, da partida e o contexto geral do resultado. Então galera, eu acho que o resultado não é ruim, né, partindo do ponto do resultado em si, o empate com o Corinthians não é ruim, apesar que o Corinthians está com time reserva, estava com time reserva, alguns jogadores um time mesclado, né, nem é bem um time reserva. O Yuri Alberto começou jogando, acabou saindo no intervalo, coisa que deu até mais confiança pra gente. Mas falando do jogo do Bahia em si, o Bahia fez o seu jogo. É claro que o Bahia errou muito ainda na questão da troca de bola, de passes, né? Errou muito na triangulação. Acho que o Bahia ainda precisa melhorar essas dinâmicas, não tá azeitada do modo que talvez o técnico quer, né? E aí a gente começou a não fazer o jogo que a gente costuma fazer, né. Claro, o Bahia começou empurrando, com fôlego, com raça, em cima do Corinthians, aqueles 10 primeiros minutos. O Lúcio Rodrigues tem uma chance claríssima de gol, o Everton Ribeiro dá o passe na frente do goleiro, ele acaba perdendo. Uma noite infeliz, mais uma vez, do Lúcio Rodrigues. E o Bahia começou com ritmo bom, uns 10, 15 primeiros minutos de jogo. Só que ao longo do primeiro tempo, né, o Bahia foi perdendo o seu fôlego, né, e não conseguia trocar passes, não conseguia, acertar, né, uma noite ruim também de alguns jogadores. Eu destaco aqui em pontos positivos, no primeiro tempo, o Canu fez uma boa partida, o Mingo fez uma boa partida, o Juba esteve muito bem no primeiro tempo, o Everton Ribeiro conseguiu também estar presente, né, apesar de ser um personagem fundamental no jogo de hoje, negativamente. E só que o Bahia não conseguiu ter aquele controle, total, né, aquele controle de não ter contra-ataques, não dar espaço para o Corinthians. O Corinthians teve algumas puxadas de contra-ataques, em certos momentos o Corinthians até controlou o jogo, mas as melhores chances foram da nossa equipe, né, no primeiro tempo. E aí, o Bahia, faz o gol, né, aos 45 minutos do primeiro tempo, uma infiltração do Juba, né, que o Juba percebe o espaço, progride com a bola e alça essa bola na área, o Gilberto está lá dentro da área para cabecear, então os 2 laterais dentro da área, um lance a se destacar, né, nesse momento. E aí, eu fiquei aliviado porque a gente conseguiu fazer o gol antes do intervalo, que era uma preocupação minha, né. E, o Bahia vai bem, né, pro intervalo com você faz um gol faltando 5 minutos para acabar o primeiro tempo, é o melhor dos cenários, o melhores dos mundos, né. Apesar que não era uma noite tecnicamente feliz do Bahia, o Bahia, apesar de ter essa força de ataque, errava muito na tomada de decisão, no último passe, era um time que tinha essas dificuldades. E aí, a gente vai falar de um personagem que decidiu a partida também, na noite de hoje, né, que é o senhor Bruno Arleu, né. Mais uma vez esse juiz, um cara tecnicamente muito fraco, um cara que tem algumas tomadas de decisão como um árbitro que não dá para entender. Uma hora ele usa um critério, outra hora ele usa outro, e a gente acabou sendo prejudicado na noite de hoje, porque o primeiro cartão do Everton Ribeiro, o próprio Breno Bidon, que é o que ele faz a falta, já tinha dado 2 faltas nele, já tinha feito 2 faltas nele seguidas e nem cartão amarelo o cara levou, né. E aí logo no começo do segundo tempo, o Everton já amarelado, injustamente, né, inclusive o Bahia tem uma chance com o Ademir antes de fazer o 2-0 e acaba finalizando em cima do goleiro, e logo após esse lance, o Everton Ribeiro acaba até, eu meio que sem querer, né, eu dei uma olhada, assim, no lance mais precisamente, eu acho que o Everton ele pisa sem querer no jogador, mas sem querer também é falta, e corretamente ele é amarelado, mas o problema é o senhor Bruno Arleu ter dado o primeiro cartão para o Everton Ribeiro que não deveria ter sido dado, né. Então, isso aí prejudicou muito o jogo do Bahia, aquilo que o Bahia
qual era o contexto que o Bahia queria levar para o segundo tempo, né. Eu creio que o Corinthians não ia ter forças para poder empatar o jogo, porque o Yuri Alberto, que é o melhor centroavante deles, já tinha saído no intervalo, né, tinha saído no intervalo, e aí o Bahia, perde a sua principal referência técnica. O Everton, não sei se deu uma vacilada ali, mas o que eu percebi é que ele não fez por querer, né, eu acho que ele acabou, pisando sem querer e foi expulso. Mas eu acho que o Corinthians não teria força, e aí o cenário do jogo muda totalmente, né. Inclusive, uma crítica minha foi na hora que o Rogério Ceni fez a substituição. Eu acho que no cenário que a gente estava de jogo, com 2 atacantes de beirada, né, e perder um dos 3 meio-campista, que era o Everton, a gente não precisaria fazer substituição. Nós poderíamos fazer 2 linhas de 4 e deixar o Lúcio Rodrigues na frente. Só que aí o Senna opta pelo um 5-3-1, né, ele tira o Everton Ribeiro e põe mais um zagueiro, coisa que eu não concordei na hora, fiquei muito chateado. Porque para mim, na minha modesta opinião, foi um gatilho que fez com que o Corinthians viesse mais para cima do Bahia, né. Você tem uma linha de 5 e 3 jogadores no meio apenas, você não consegue ter uma efetividade de recuperação de bola no setor mais ofensivo, né, você va marca muito baixo. E outra coisa, você não tem um escape de velocidade, nós só teríamos o Puga ali, né, para poder puxar o contra-ataque, e, talvez o Kaique quando entrasse, né. E aí, o Rogério Ceni fez um esquema que para mim não trouxe, segurança para o Bahia, né, não trouxe segurança para o Bahia, apesar do Corinthians estar numa noite ruim técnica, porque o Corinthians começou a alçar muitas bolas para a área e o Bahia conseguia tirar, né, o Bahia conseguia sobressair. Mas o Corinthians ficava muito tempo com a bola e o Bahia não tinha um escape, né. Então vou trazer aqui para vocês como é que o Bahia se organizou no momento da expulsão, né. Ele acaba tirando o Everton Ribeiro acaba sendo expulso, né, e aí ele tira o Ademir e traz mais um zagueiro, que é o Gabriel Xavier, e acaba fazendo esse 5-3-1, né, que, ele protege mais o setor do meio, né, com esses 3 zagueiros, a área, e só tinha o Pulga para poder fazer esse escape de velocidade, coisa que eu não concordo, coisa que eu não concordei na hora, porque se ele tivesse 2 linhas de 4, vamos supor aqui que o Gabriel Xavier, gente, é o Ademir, né. Só para exemplificar vocês. Se talvez ele se organizasse desse modo aqui, ó, nós teríamos 2 linhas de 4, né, sem fazer nenhuma alteração a gente conseguiria resolver o problema, tendo 2 jogadores de velocidade, né, fingindo que o Gabriel Xavier é o Ademir aqui nessa situação. Mas não, o Rogério preferiu botar mais um zagueiro, né, pesar um pouco a área, talvez imaginando a bola parada do Corinthians, e para mim, acabou chamando o Corinthians muito para cima, né, e o Bahia até conseguiu puxar alguns contra-ataques, o Puga até conseguiu puxar algumas bolas, mas a gente não tinha força, né. E após a substituição do Puga, né, o Bahia substitui ele troca o Puga pelo Eric. O Puga pelo Eric e bota o Acevedo no lugar do Caio Alexandre. Então o Eric também não é um jogador de característica de contra-ataque, então se retraiu ainda mais, então o Bahia perdeu essa força ofensiva, né. Depois ele acaba fazendo alguma substituição, bota o Nestor no lugar do Jean Lucas, bota o Iago no lugar do Juba, só que o Bahia não tinha aquela força, né, de puxar contra-ataque e tecnicamente a gente não estava numa noite boa, principalmente o senhor Lúcio Rodrigues, né, que já vem de jornadas ruins com a camisa do Bahia, né. Então que aconteceu no jogo. A gente tinha um jogo muito, convidativo nas mãos. Começamos bem, apesar de tecnicamente não estarmos numa noite, boa. Tínhamos chances de ampliar o placar, tivemos chances de ampliar o placar. O Corinthians estava com a equipe reserva e a gente não conseguiu decidir o jogo. Aí vem um evento, né, que infelizmente um péssimo árbitro, que é o Bruno Arleu, acaba expulsando um dos nossos jogadores e para mim, a partir desse momento, o Ceni começa a tomar decisões ruins, né, decisões que trouxe o Corinthians ainda mais para cima e o Bahia ficou sem um escape de velocidade, né. Então eu acho que ele poderia optar pelo esse esquema, né, de deixar o Ademir pelo menos uns 10, 15 minutos, com 2 pontos de velocidade para puxar o contra-ataque, e a partir desse momento ele pudesse, vendo o cenário do jogo, né, como o Corinthians ia se comportar, e, depois desse comportamento do Corinthians, ele pudesse botar outro zagueiro, mas naquele momento eu achei que ele já deu a carta para o Corinthians, né. Então,
Logo depois que o Bahia bota o zagueiro, que bota o Gabriel Xavier no lugar do Ademir, com 6 minutos de jogo, o Ramon Dias já coloca o centroavante, o Hector Hernandes. Então ele viu que o Bahia não queria ficar, não ia puxar contra-ataque, não ia ter retenção de bola, botou mais um cara dentro da área e acabou empatando o jogo aos 45 minutos do segundo tempo. Praticamente o tempo exato que a gente fez o gol no primeiro tempo. E no lance do gol, né, teve uma falha do Canu, né, que apesar da gente ter recuado, nós estarmos defendendo bem, apesar do Corinthians também ter tido um gol impedimento, né, a gente estava se defendendo bem. E aí, o Canu acaba falhando naquele lance. Eu vi algumas notícias, né, que ele estava já sentindo a perna, comecei a ver a resenha pós-jogo, e vi que ele estava sentindo a perna, sentiu câimbras no momento, e pode ter sido um fator que ele falhou, mas é aquilo, o Canu fura a bola, velho. O Canu fura a bola, ele tá inteiro no lance, você vê que ele tá inteiro no lance e acaba deixando passar, e aí o cara de frente pro goleiro, o Hector Hernandes, acaba empatando. Então o Bahia não teve uma noite tecnicamente boa, tanto dos seus jogadores como do nosso técnico, né. E deixar uma anotação para o seu Bruno Arleu, né, que foi decisivo para o placar do jogo. Então agora o Bahia vai para quinta-feira com um time desgastado, né, por ter jogado com um jogador a menos, e o Inter jogou ontem e o Inter tem mais um dia de descanso. E agora a gente vai para essa partida decisiva com esse resultado, frustrante, né, dentro de casa, para ter que vencer o Inter. Mas é aquilo, temos que entrar, de todo modo para poder vencer essa partida, esquecer dos erros de ontem, ter uma noite melhor tecnicamente e colocar a bola pra rede, velho. Porque não dá para o Lúcio Rodrigues ter chance, não dá para o Ademir ter chance na cara do goleiro e não fazer gol, velho. Isso aí o Bahia já tá desde o ano passado com esse problema. Tecnicamente os jogadores não conseguem decidir, o Jean Lucas também teve uma chance que só chuta pra cima, velho. A gente tem que melhorar, o Inter é um adversário que vai ser pior do que esse Corinthians, que vai vir com os titulares, e eu espero que o Ceni também tome boas decisões, né, em cenários que sejam controversos. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa sua opinião aí. O debate ele é amplo. Você pode ter sua opinião contrária. Mas é bom que você argumente, né, por que você acha que eu estou errado, ou porque você acha que o Bahia pode ter feito um jogo bom ou teve não foi culpa do Bahia, foi culpa do árbitro, pode discordar à vontade, mas eu trouxe um contexto geral analisando desde o resultado até, as decisões dos nossos jogadores e do nosso treinador, né. Mas é isso, galera, e se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Info também, meu canal é o Falando de Bahia, e você pode acompanhar os conteúdos aqui no Info diariamente e lá no meu canal também. Então é isso, galera. Um abraço, até o próximo jogo. Valeu!